Olá, amigos queridos, é um prazer estar aqui com vocês. Acredito plenamente, conforme está em Amós 3,7, que Deus não faz coisa alguma sem revelar primeiro os seus segredos aos seus servos, os profetas, especialmente por estarmos vivendo o tempo do fim. Se você ainda não está inscrito em nosso canal, que se inscreva, nos dê esse privilégio e também deixe o seu like e compartilhe. Compartilhe, comente, para que o YouTube, vendo isto, ele possa recomendar a outras pessoas. E assim nós vamos dando a nossa parcela de contribuição na propagação das boas novas do Evangelho Eterno. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. E agora fiquemos com Michelson Borges abordando esse assunto. Olá, tudo bem com você? Hoje tenho aqui no canal a alegria, a honra de receber um grande amigo, Davi Boechat. Eu já vou apresentá-lo aqui usando as informações da contracapa do livro. Daqui a pouquinho eu vou falar que livro é esse, não vou mostrar a capa agora, mas eu vou aproveitar aqui os dados. Davi Boechat é jornalista, foi repórter do Correio da Lavoura, Jornal de Hoje e Conecta Baixada. Cursa Direito no Centro Universitário Adventista de São Paulo, o UNASP, Campus Engenheiro Coelho, é editor de livros da Unapress, editora universitária adventista e também é colaborador da revista Vida e Saúde e, como eu disse, um amigo, alguém que tem pesquisado, escrito sobre temas muito importantes. E o motivo do convite para que nós conversássemos hoje aqui numa entrevista é esse livro aqui, Palavra que Alimenta. É um lançamento aí do Davi Boechat. O subtítulo é A Pregação Expositiva no Adventismo. E antes de ler aqui o que tem na contracapa, que já dá uma boa ideia do conteúdo, Davi, obrigado por aceitar o convite e a sua saudação inicial para os nossos amigos. Oi, pastor Michelson, muito obrigado pelo convite, obrigado por você que está assistindo esse vídeo. Hoje a gente vai conversar brevemente sobre um tema que renderia, e que com certeza renderá para você boas leituras, boas conversas, se assim desejar, que é o assunto da pregação expositiva, não só de uma maneira abrangente, que é falar sobre esse tema enquanto um assunto relevante dentro da teologia prática, né, com ligações com as questões de interpretação de texto, mas sobretudo de como ela tem relevância para a Igreja Adventista de uma maneira mais específica, que é o que já mostra um pouco o próprio subtítulo do livro. Muito bom. Davi já esteve presente aqui no nosso canal 2 ou 3 vezes, já conversamos sobre temas também importantes. Se precisar, Davi, a gente pode desdobrar essa conversa aqui em uma parte 2, 3, 4, né? Mas eu queria já não deixar passar muito tempo do lançamento do seu livro, trazer aqui um preâmbulo para os nossos amigos. E na contracapa aqui do livro Palavra que Alimenta, tem o seguinte texto: um livro essencial para pregadores adventistas que desejam aprimorar o seu dom e impactar suas igrejas com pregações que fortalecem a fé. Com abordagem prática e teórica, Palavra que Alimenta, a pregação expositiva no adventismo, aprofunda a discussão sobre pregação de sermões através de uma pesquisa inédita sobre a pregação expositiva na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Embora a denominação tenha uma tradição de pregações temáticas, diversos autores nas últimas décadas detectaram a necessidade de explorar a metodologia expositiva, onde uma determinada passagem bíblica é o material a ser explorado no sermão. De linguagem clara e acessível, a obra é destinada de forma especial aos líderes voluntários. São abordados os fundamentos teológicos para a pregação, dicas práticas para a interpretação das Escrituras, formas de tornar a mensagem antiga aos ouvintes atuais e muito mais. Bom, já deu para perceber que é uma obra realmente necessária para os pregadores de modo especial, né? E antes de a gente avançar aqui, Davi, caso eu me esqueça, né? Quem quiser adquirir o livro, como faz? Pode entrar em contato comigo pelo e-mail, que é o davibpac@gmail.com. Essa também é a chave Pix para o pagamento. Então, enviando seu pagamento e o e-mail com o endereço completo, a gente já faz o envio para sua casa, né? Ele custa, hoje, né, a gente está falando em outubro de 2024, R$ 45,00 com frete grátis para qualquer parte do país. Uhum. Repete o e-mail aí, por favor, Davi. davibpac@gmail.com. Também vai estar escrito na descrição para você que quiser só
copiar e colar para ficar mais fácil. Certo, são 140 páginas. Aqui atrás também tem as suas redes sociais, elas continuam as mesmas? Continuam as mesmas e ativas, sempre com conteúdo novo, na medida do possível. Então dá para você tirar um print da tela aí agora, né? Você que está acompanhando, e acompanhar também o Davi Boechat nas suas redes sociais. Acredito que também dá para fazer contato por ali, né, Davi? Sim, com certeza. E no canal do YouTube, para quem quiser uma apresentação mais abrangente ainda do conteúdo do livro, há algumas palestras inteiras, um conteúdo mais longo ali para ser apreciado. Então, enquanto seu livro não chega, você já pode matar um pouco da vontade do conteúdo, consumindo gratuitamente o que já está ali, especialmente no canal do YouTube. Perfeito, muito bom. Davi, vamos então a um preâmbulo da obra, dos propósitos, do porquê você resolveu escrever esse livro, né? Você também é um pregador, imagino que você partiu também das suas percepções e da sua experiência como pregador, né? Nós já temos a própria CPB, né, onde eu trabalho, tem alguns livros sobre homilética, dicas para preparação de sermões, a apresentação de sermões. Tem um livro muito bom aqui que tem justamente esse título, né, Como Preparar e Apresentar Sermões. Agora, você diz aqui que é uma obra inédita, uma pesquisa também inédita. Qual o diferencial de A Palavra que Alimenta em relação com outros livros aí sobre homilética, pregação, e o que te motivou a escrever esse livro? Ótimo. A Casa Publicadora Brasileira tem, e não é de hoje, a tradição de publicar livros sobre sermões, né? Ou mesmo livros de sermões, né? Compilações de sermões traduzidas, transcritas para o texto. A gente pode mencionar a segunda edição recente do livro do Emilson dos Reis, que o senhor acabou de mencionar, e também um livro recente do pastor Márcio Dias Guarda, né, que tem ali textos curtos também sobre a questão da pregação. Qual seria a diferença da proposta do meu livro para outros bons livros de pregação, como esses dois apenas que nós mencionamos? A ideia é que eu não estou trabalhando de forma abrangente com a questão da pregação, mas a gente desenvolve um problema mais específico, que seria a falta da pregação expositiva. É claro que a expectativa que qualquer um tem ao ir à igreja é a expectativa de ouvir um sermão bíblico. Então, a modalidade do sermão não deveria ser a preocupação mais importante. Não obstante, a gente percebe que no Adventismo é muito raro que a pregação expositiva se faça presente nos púlpitos. E a gente está falando do púlpito das grandes igrejas e do púlpito das igrejas menores, dos grupos, né? A lógica do sermão expositivo é desconhecida, de modo que, ao falar sobre sermão expositivo aqui, eu preciso definir o que ele é. E a melhor forma da gente definir algo novo é fazendo contrastes, né? Com isso aqui eu não quero condenar necessariamente o sermão temático, que é o que a gente vai usar como referência, mas apenas estabelecer um contraste para que a gente possa compreender melhor a diferença entre ambos. No sermão temático, normalmente a gente tem a tendência de visualizar um tema, visualizar um assunto do nosso interesse, muitas vezes resultado do nosso interesse sobre essa questão, ou também da percepção de uma necessidade da igreja para com aquele assunto. Então, a exemplo disso, um pastor distrital ele percebe ali um problema que parece comum às suas igrejas e já prepara sermões que ele vai repetir no contexto do seu distrito, né? Porque ele entende, ele percebeu que aquele tema era importante e ele precisa falar sobre aquilo. A diferença do sermão temático para o expositivo não está na percepção exatamente, mas ela está na origem do sermão. Então, o pregador expositivo, né, quem adota a metodologia expositiva, também pode ter essa sensibilidade ao que está acontecendo no entorno. A diferença é que, ao invés de pensar em um tema, ao invés de pensar num tema que, num assunto, em alguma questão específica que ele possa moldar
para ser trabalhada, ele vai partir do próprio texto bíblico em relação a isso. E alguém vai falar, olha, mas não estou vendo nada de novo aí, porque o sermão temático também lida com textos bíblicos. E é aqui que está a grande diferença. No sermão temático, há uma preocupação estabelecida num primeiro momento, e essa preocupação vai ser... vai nortear a busca por textos bíblicos que abordem aquele assunto. O problema disso é que, embora a busca por textos bíblicos que abordem um assunto seja algo legítimo, essa procura pode fazer, e muitas vezes faz, com que alguns textos sejam descontextualizados, né? Eles são tirados ali do ambiente em que eles foram escritos, né, do contexto literário, né, dos versos que estavam à frente, dos versos que vêm depois, e tirados deste local, eles podem ficar carentes de significado. Ou seja, você pode usar um verso, um texto bíblico que, às vezes, não é muito propício para aquilo que você quer falar. Na pregação expositiva, esse risco vai diminuir muito. Por quê? Diferente de ter a preocupação com um tema específico, o pregador expositivo ele teve uma preocupação com o estudo do texto. Então, no estudo do texto, é possível perceber assuntos que foram intencionalmente colocados pelo autor do texto, que a gente entende como sendo o próprio Deus, e pelos escritores, que podem ter sido profetas, apóstolos, etc., as diversas categorias, né, de homens e mulheres que trabalharam em prol do texto bíblico e da inscrição do texto bíblico, da escritura, né, do processo de produção do texto bíblico, e a partir dos problemas percebidos no texto bíblico que você vai tirar as ideias que são os objetos do seu sermão. Então, os pontos que você aborda no sermão são os pontos que são abordados no texto. A ideia expressa aqui é de que o pregador que vai utilizar a metodologia expositiva, ele tem uma preocupação com o texto e de extrair deste texto as lições, as aplicações para o seu sermão. Por quê? O pregador expositivo ele compreende que o texto bíblico ele tem um conteúdo propositivo que foi escrito originalmente para leitores que estavam em circunstâncias concretas e que essas circunstâncias concretas podem ser interpretadas hoje, ou seja, a gente pode compreender o que aconteceu no passado, e à luz do que aconteceu no passado, a gente pode trazer essas informações para a nossa realidade. É a conexão entre o texto antigo e o texto e o ouvinte contemporâneo. Então, o texto antigo ele diz uma determinada informação, o autor quis dizer algo com isso, e essa mesma mensagem que Deus deu ao seu povo num contexto remoto da história pode ainda ser útil para nós hoje. Então a gente interpreta aquele texto, entende as circunstâncias em que ele foi escrito e a partir daí o aplica na atualidade. E um exemplo muito bom é o exemplo de 1 Coríntios capítulo 13. Por quê? Normalmente nós vamos ouvir este texto nos casamentos, nos encontros de casais, nos encontros de família, mas quando a gente percebe a proposta que Paulo traz, a gente vai perceber que ele está falando sobre um amor que se manifesta entre os irmãos da igreja, exatamente. Dá uma olhada no problema que Paulo estava enfrentando no capítulo 12, que a igreja de Corinto, que a igreja de Coríntios estava enfrentando no capítulo 12 e no capítulo 14. Tem a ver com o uso dos dons, tem a ver com o abuso dos dons, tem a ver com uma forma de se lidar com a experiência religiosa no contexto da igreja inadequada. E aí Paulo vai falar, olha, o amor de Deus, né, que há em nós, ele tem essas características aqui, e essas características devem fazer com que vocês se portem de maneira conveniente na igreja, faz com que vocês devam perdoar
e ter boas relações entre os seus irmãos. Então, olha só o poder que esse texto tem para mostrar, não necessariamente só o que um casal deve exercer, mas o que uma igreja que está com algum problema, uma desavença, uma briga deve também exercer, que é o amor que vem de Deus e que se manifesta em circunstâncias concretas que têm a ver como, por exemplo, problemas na igreja. Quer dizer, sermão expositivo dá mais trabalho, evidentemente, porque a pessoa tem que pesquisar, ela vai ter que usar ferramentas como dicionário bíblico, concordância, comentários bíblicos, mas ela vai crescer muito mais com isso. E com certeza a audiência, né, a igreja que vai ouvir esse tipo de sermão será muito mais bem alimentada com esse tipo de conteúdo do que, vejam, não é pecado, né, apresentar sermões temáticos, obviamente que não, mas estamos mostrando aqui que um sermão expositivo ele é um alimento mais sólido, né, e ele deriva diretamente da Bíblia, na intenção de apresentar para a igreja aquilo que Deus, de fato, apresentou para o profeta, para o autor inspirado. Então, é a mensagem da Bíblia sendo passada para a igreja. Davi, nós temos visto no nosso tempo, assim, infelizmente, em alguns casos, né, ou talvez em muitos casos, uma certa superficialidade por parte dos cristãos, né, que já não tem aquele entendimento bíblico mais profundo. Claro que isso deriva de uma experiência pessoal deficitária, porque isso deveria vir de casa, né, as pessoas deveriam estudar a Bíblia, ter um plano sistemático de leitura da Bíblia, mas eu entendo que o púlpito poderia também ajudar muito nesse sentido, de, repito, oferecer àqueles que ouvem um alimento mais sólido. Você acha que tem havido realmente uma falha por parte dos púlpitos, vamos colocar assim, para não dizer dos pregadores, né, no sentido de oferecer à igreja alimento mais sólido, até porque estamos vendo um fenômeno muito estranho ultimamente, que é, além de pessoas saindo da igreja e indo para arraiais assim, um tanto estranhos, né, talvez isso derive também de uma falta de um alimento mais sólido, de um pasto mais, né, vamos colocar assim, de um pão mais substancioso, para que as pessoas possam ter uma profundidade maior também nesse conhecimento da palavra de Deus? Com certeza, né? Há uma frase, né, do padre Antônio Vieira, que é considerado, né, um dos clássicos da literatura brasileira. Ele viveu ali no século XVI e muitos dos seus textos são lidos até hoje, né, nas academias de letras e também pelos leitores de obras clássicas de língua portuguesa, e ele diz o seguinte, né, que a voz do pregador deve soar como um trovão. E a gente tem percebido que a voz dos pregadores não tem soado como um trovão. E aí eu acredito que o problema dessa voz não estar tendo o impacto necessário tem a ver não com um desempenho retórico, não com a oratória dos pregadores, mas tem a ver com o conteúdo que está sendo colocado. Eu acredito que no Adventismo, por nós sermos bons de comunicação, então o Adventismo ele vai ter emissoras de rádio espalhadas pelo país, TV Novo Tempo em toda parte, a gente pode acabar percebendo que a boa pregação, ou pensando que a boa pregação seja a boa pregação que está conectada, né, à grande produção, está conectada aos grandes oradores que precisam realmente ocupar postos de destaque para falarem para muitas pessoas. Mas a boa pregação, a pregação que Deus se agrada, vamos colocar nesses pontos, ela está mais relacionada ao conteúdo. E aí, em relação ao conteúdo, a gente tem um problema. O pastor Bullion, por exemplo, ele disse recentemente que o púlpito adventista ele sofre de tamanha crise que ele seria pior apenas do que o púlpito pentecostal, né? Um púlpito que muitas vezes prioriza experiências pessoais, um púlpito que prioriza relatos marcantes, mas muito pouco do relato da palavra de Deus em si. Então, eu acho que isso diz algumas coisas para a gente, tá? Primeiro, historicamente no Brasil, o protestantismo ele sempre esteve muito relacionado à leitura. E eu não consigo ter certeza, na verdade, todos os elementos me dizem o contrário, de que os pregadores adventistas não têm um bom repertório de leitura. Você quer ver um exemplo disso, pastor Michelson?
pelo que a casa publicadora vende de livros na área de teologia, a gente percebe que grande parte da membresia não está comprando esses materiais. E é através dos bons livros, é claro, para além da leitura das Escrituras, que é obrigatória para qualquer cristão, que um pregador terá condições de se desenvolver para entregar conteúdo mais expressivo para as pessoas. E aí, pastor, alguém vai dizer, olha, mas a Bíblia não é suficiente? Ela é suficiente, sim, é claro. Mas você não apela para a suficiência da Bíblia quando você quer ver um vídeo no YouTube. Então, quando você quer entender algum texto, você vai lá no Google e escreve. A Bíblia continua sendo suficiente, mas você entende que existem ferramentas que são úteis para que você aprenda melhor, né? A Bíblia é suficiente, mas você gosta de ouvir o pastor Rodrigo Silva. A Bíblia é suficiente, mas você está inscrito aqui no canal do pastor Michelson. Então, a Bíblia é suficiente, mas a partir do momento que a gente se coloca numa posição de ensino aos outros, o que o próprio Evangelho vai mostrar para a gente é que a nossa responsabilidade é maior. E isso faz com que a gente deva ter mais capacidade de fazer. Então, a falta de consulta a materiais, eu acho que ela é uma das questões que vai fazer com que a gente fique inerte e com que a gente fique muito influenciável pelas ideias da nossa própria cabeça, tá? E não pela ação do Espírito Santo. Espírito Santo esse que age na leitura. Espírito Santo esse que age na pesquisa da palavra de Deus. Espírito Santo esse que inspira professores e editores a prepararem materiais. Então, poxa, o ancião tem, o pregador leigo tem a revista adventista, que tem um preço, né? Tem um valor muito alto e um preço muito baixo. Ele tem as assinaturas de revista que ele pode fazer, ele tem livros que custam muito menos do que o salário do dia, mesmo de um trabalhador de salário mínimo, mas ele não se desenvolve. Então a gente tem um problema aí também de esforço para querer entregar algo mais profundo para as pessoas, né, para a igreja. É verdade, Davi. Eu sempre gostei de pregar, né, desde a minha juventude, e entendo que quando a gente gosta de alguma coisa e se sente bem oferecendo para Deus, isso ali revela indício, né, de que seja um dom espiritual. Mas não é por isso que eu deixei de me preparar, né, e antes mesmo de me tornar pastor, eu já lia sobre... comprei muitos livros, assim, quando eu era bem jovem, sobre homilética, oratória sacra, a arte da oratória, tentando me aprimorar sempre mais, né? E estou ainda muito longe daquilo que eu gostaria de oferecer para Deus e continuo lendo. Eu fiquei muito feliz com o lançamento do seu livro. Ele tem um aspecto assim também histórico, já quero mencionar esse ponto, conversar com você sobre isso, mas eu creio que se você que está nos acompanhando agora já recebeu um convite para pregar ou sentiu o desejo de compartilhar um sermão com a congregação, você tem o dever sagrado de se preparar para isso, né? De ler livros. Eu imagino que no seu trabalho não seja diferente. Eu tive que ler muita coisa sobre preparação de textos, edição de textos, que eu trabalho com isso, né? E continuo lendo e pesquisando e participando de cursos. Se a gente faz isso para o trabalho secular, ou para o trabalho, enfim, qualquer tipo de trabalho, quanto mais deveríamos fazer no que diz respeito à nossa atuação na igreja, né? Eu penso assim, Davi, toda vez que eu subo ao púlpito, uma ideia me faz tremer. Eu estou aqui agora, eu vou ocupar aí 40 minutos que são decisivos para talvez levar uma pessoa para mais perto de Jesus ou até fazer com que ela deseje estar pronta para Jesus quando Jesus voltar, né? É uma questão de salvação eterna, aquele momento ali. E eu olho para aquelas pessoas e eu imagino assim, são ovelhas que precisam receber um alimento. Que tipo de alimento que eu vou oferecer para elas? Então não é uma coisa qualquer, talvez seja a coisa mais importante que um ser humano possa fazer nesse mundo, a pregação da palavra, né? Talvez não, com certeza isso, né? A coisa mais importante. Então, repito, se você é pregador, se você é um professor da escola sabatina, se você é alguém que ensina na igreja, você tem o dever sagrado de estudar sobre isso e aprimorar o seu dom. Louvado seja Deus pelo dom, mas você tem que aprimorar isso, tem que buscar conhecimento para isso. É um leitor constante, né? Quantas ideias eu extraí para sermões, Davi mencionou a revista adventista, né? Quantas ideias eu extraí já para sermões lendo a revista adventista, lendo a revista Ministério, lendo a literatura da igreja. Ali você tem insights, você tem ideias que vão te fazer ir para a Bíblia e aí construir, né, um sermão.
E todo o processo sempre guiado por Deus, né? O preparo e a apresentação do sermão devem ser guiados por Deus sempre. Davi, o seu livro tem como subtítulo, e aqui a gente começa a caminhar para o fim da nossa conversa, foi mais para deixar um gostinho mesmo nos amigos aí, né? Se o pessoal pedir aqui na descrição do vídeo, grave mais vídeos com Davi sobre pregação, eu vou considerar isso aí, tá bom? Então, comente aqui abaixo, tá? E eu vou ler depois os comentários, e aí, quem sabe, a gente marca depois uma segunda, terceira ou quarta conversas. A pregação expositiva no Adventismo. O seu livro tem também, Davi, para usar uma gíria moderna aí, né? Tem uma pegada histórica, não é só uma descrição do que é pregação expositiva, dicas, né? Ele foca muito no pregador voluntário, né? Isso é bem legal, porque alguns podem pensar, mas eu não fiz faculdade de teologia, eu não tive a matéria de homilética, não tem problema. O livro, inclusive, ele foca no pregador voluntário, aquele que está ali, o ancião, o diácono, o líder de algum ministério, que está ali ajudando o pastor na igreja, né? Então, Davi, comenta aí para a gente brevemente qual é a parte histórica do seu livro, porque ele tem isso também. Ótimo. Eu acho que nós, enquanto editores, né, é a posição que hoje eu ocupo na Unaspres, o senhor na CPB, eu acho que a gente tem a obrigação de pensar em materiais que abençoem a igreja e não só um grupo que já está previamente interessado, né? Então, quando eu fui pensar no meu texto, eu falei, poxa, eu não sou formado em teologia, isso é um dado objetivo, minha formação é em direito, né? Então, como é que eu posso contribuir para um número maior de pessoas? E eu pensei, poxa, vamos escrever esse texto de modo que ele seja acessível para todo mundo, porque quem sabe muito vai conseguir extrair lições úteis, né? Ele vai ter um referencial teórico robusto, mas ele vai ser escrito da mesma maneira que eu escrevo para a Vida e Saúde, ocasionalmente para a Revista Adventista, ou para os demais materiais que eu produzo. Então, é para todo mundo ler, né? É para ser escrito como se eu estivesse escrevendo para jornal, que é o que eu fiz numa parte significativa da minha carreira. E o meu interesse por história vem desde sempre, embora eu também não seja historiador. Mas eu me utilizo dos métodos de pesquisa em história para produzir textos que eu reputo interessantes. Então não são textos historiográficos do ponto de vista técnico, pelo menos a maior parte deles não, mas eles são textos que conseguem trazer uma coisa bacana, né, para as pessoas. E esse livro ele veio exatamente nesse sentido. Eu fiz uma pesquisa bem profunda, tendo como base os repositórios institucionais da Igreja Adventista, né? Então, a Igreja ela mantém muitos sistemas online para pesquisa, e eu me utilizei deles, especialmente do sistema da Revista Ministério, a versão norte-americana dela, para perceber como autores, né, que escreveram artigos para a revista Ministério entenderam a questão da pregação expositiva no decorrer da história. Então a revista Ministério existe ali desde a década de 1910. Então a gente tem muito tempo, né, décadas de pesquisa para perceber como é que como esse assunto foi percebido. Então, eu li todos esses artigos, foram mais de 600 textos, entre português e inglês, e fui me utilizando das melhores ideias apresentadas por esses textos. E uma coisa que fica bem latente para mim, e que me chama bastante atenção nessa pesquisa, é o seguinte: por vezes nós enfrentamos problemas que são atuais, mas isso não significa que eles tenham surgido de forma contemporânea. Então, o problema contemporâneo ele pode ter uma origem muito antiga. E quando você lê essas declarações e os muitos artigos, inclusive editoriais publicados pela revista Ministério, o que você vai ver é que a deficiência de uma pregação bíblica no Adventismo não é tão nova quanto a gente imagina. E que o desconhecimento e o despreparo dos pregadores, sejam eles pastores ou pregadores leigos, no que diz respeito à pregação expositiva de uma forma mais específica, nos remete a décadas passadas. Então, grandes nomes do Adventismo perceberam isso no decorrer da história, inclusive presidentes da igreja, e propuseram a mesma solução que eu trago. Então, eu não apresento isso como
autor, por exemplo, que está escrevendo um livro com base numa tese de um doutorado em ministério. Eu faço como um jornalista que pesquisa história, trazendo à tona o que muita gente atrás, que muita gente muito tempo atrás já falou. A ideia, por isso, a ideia nesse sentido é que o livro ele é sim original, mas as ideias não são tanto assim, e a apresentação, né, de centenas de citações prova isso. Muita gente boa já percebeu isso estava largado nos acervos já muito amarelados da igreja, e o meu trabalho foi fazer a preparação de um material que tornasse isso agora útil e relevante para todo mundo que quiser. É um livro simples, fácil de ler, e com certeza vai ser útil para você. Que bom, Davi. Olha, já deu para perceber que o conteúdo realmente é imperdível, tá? Então, por favor, repete aí o e-mail, Davi, para que as pessoas possam entrar em contato com você e adquirir o livro. Tá bom. O e-mail é davibpac@gmail.com. As minhas redes sociais são todas elas Davi Boechat. Então, no Instagram, Davi Boechat, também no YouTube e no Facebook, Davi Boechat, Davi Boechat. Você entra em contato comigo por lá, eu vou ter o maior prazer de te atender da melhor maneira possível e enviar o seu livro, se assim você desejar. É a minha vontade. Espero que também seja a sua. O meu já está aqui, já está garantido, né? E o conteúdo realmente é formidável, vale a pena. Você que é pregador, assim como eu, tem que ler esse livro aqui, tá bom? Davi, muito obrigado. E se você gostou do conteúdo, você que está nos assistindo aqui, e quer mais conversas sobre pregação expositiva, comenta aqui, deixa o seu comentário aqui abaixo, e a gente vai considerar isso aí com certeza. E para mim sempre é um prazer ter o Davi aqui no canal para bater um papo, né? Ele é um pesquisador, uma pessoa, um homem de Deus, e para mim sempre é uma alegria, um privilégio tê-lo aqui para essas conversas. Davi, muito obrigado, e a você que nos acompanhou, um abraço. Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.